Avançando então para a lição do domingo, que tem como título Alegrando-se no Senhor, nós vamos ter uma compreensão esta porção de domingo. Estão nos versos 1 a 3 do capítulo 3. Vou pedir para a produção colocar nessa versão Almeida e Revista Atualizada, segunda edição, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E Paulo vai dizer: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vamos ficar com esses 3 primeiros versos, que é a porção estabelecida aqui para a parte de domingo. Paulo, então, vai nestes 3 versos introduzir o assunto com uma advertência contra o orgulho das realizações humanas e pessoais. E ele, irmãos, de forma muito interessante, ele começa com a exortação da alegria. Alegrai-vos no Senhor. Não é a única vez que ele menciona alegria nesta carta, ele vai mencionar no capítulo 4, verso 4, e esse é um assunto recorrente no Antigo Testamento. Vários textos nós poderíamos citar aqui, mas vou citar só um, mencionado no auxiliar do professor, Salmo 126, 3. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alegrar-se no Senhor é um mandamento enfatizado ao longo da Bíblia. E Paulo aqui o repete. Agora, olha que interessante, irmãos. O texto que nós consideramos aqui, de 1 a 3, nos menciona que 2 vezes aparece essa ideia da alegria. Mas na versão que nós estamos considerando aqui, a Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, na verdade ela aparece no verso 1 e no verso 3 vai aparecer a expressão nos gloriamos em Cristo Jesus. Mas esta expressão nos gloriamos, ou como ela aparece em outras versões também, aquele que se gloria, ela tem a ver com um sentido de exultação. Esse gloriar-se do verso 3. Ele é mais específico do que o alegrai-vos do verso 1. Então, irmãos, de qualquer maneira, é importante essa compreensão, que tanto o alegrai-vos do verso 1 quanto esse nos gloriamos em Cristo Jesus, ele tem a ver com alegria, mas essa segunda menção que aparece aqui como nos gloriamos, é algo no sentido de exultar-se, de exultação em Cristo Jesus. E olha, mais uma vez, Paulo vai usar essa expressão, esta forma, Cristo Jesus, já destacada em outra lição, e nós já mencionamos isso, não vou comentar mais. Então, Paulo queria, de qualquer maneira, deixar muito claro, mas muito claro mesmo, que nós não confiamos na carne. É o que está aqui no final do verso 3. Nós que nos alegramos em Cristo, que temos toda a bênção que vem de Jesus, toda a fonte de alegria por sua salvação, nós não confiamos na carne. Um detalhe interessante que aparece aqui na nova versão transformadora, diz o seguinte: quando se trata de salvação, os crentes não colocam nenhuma confiança nos esforços humanos. Seria o mesmo que dizer não confiamos na carne. Ou seja, em relação à salvação, nós nos alegramos em Cristo, nós nos gloriamos em Cristo, porque vem dele a salvação. Nós não confiamos em nada que o ser humano possa fazer. E entre o 1 e o 2 vem essa tríplice advertência: acautelai-vos, acautelai-vos e acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros e da falsa circuncisão. O comentário bíblico adventista, ele faz uma menção interessante sobre essa tríplice advertência. Deixa eu só localizar aqui, meus queridos irmãos, dizendo o seguinte, que a tripla repetição do acautelai-vos tem a intenção de chamar a atenção, de enfatizar. A descrição tripla
ela cobre diferentes aspectos das atividades desses oponentes que estavam causando mal-estar. O termo cães é um termo muito pesado. O comentário nos explica que era usado muitas vezes para aqueles que se encontravam impuros, ou mesmo para referir-se aos gentios, que era um tipo de xingamento que xingavam de volta. Ele envolvia pessoas indecentes, malignos, murmuradores, insatisfeitos, contenciosos, pessoas briguentas, barraqueiras ou barraquentas, como nós dizemos hoje, né? Então, embora Paulo não identifique esse grupo com os judaizantes, aqueles que forçavam os conversos ao cristianismo a observarem certas práticas típicas do judaísmo que o concílio apostólico registrado em Atos 15 havia dispensado os gentios de se circuncidarem, mas eles ainda insistiam. Então, Paulo ele está de forma bastante contundente dizendo: cuidem com esses cães, esses não são dignos. E eles, então, eram obreiros fraudulentos, eram obreiros falsos. E quando aqui se refere a cautelar-vos da falsa circuncisão, o que Paulo estava dizendo? Que a circuncisão imposta aos gentios conversos ao cristianismo era como se fosse uma mutilação. Ela não cumpria nenhum propósito espiritual necessário. Então Paulo, veja, ele encaixota no meio da alegria do verso 1, da alegria do verso 3, ele encaixota essa advertência. E, irmãos, essa é uma coisa muito séria. Não se deve brincar, não se deve tratar de maneira suave com hereges e dissidentes. A Bíblia está cheia de exemplos. Em se tratando de dissidência, você tem que ter firmeza. Nunca perdemos o amor e o objetivo da salvação, mas firmeza. Qualquer sinal de fraqueza, a dissidência cresce. Isso está mais do que provado quando se trata com esse tipo de gente que ainda hoje ronda os nossos arraiais. Então, aqui entendemos o que o apóstolo quer nos transmitir, que nós temos tudo para nos alegrar em Cristo, para nos gloriar, para exultar por aquilo que Cristo faz por nós. Não precisamos dessa mutilação, não precisamos desse evangelho falso que esses cães, esses maus obreiros, essa falsa circuncisão que não passa de mutilação estão apresentando, porque tudo que nós precisamos vem de Cristo Jesus, nós não precisamos confiar na carne. Dessa maneira, nós colocamos um ponto final na lição do domingo. Então,